Se você já se perguntou, por que Deus permite tanta injustiça? Por que os maus prosperam enquanto os justos sofrem? Até quando Deus ficará em silêncio diante da violência e da corrupção? Então você está caminhando lado a lado com um profeta que viveu há mais de 2600 anos. Esse profeta se chamava Abacuque. Seu pequeno livro, com apenas 3 capítulos, não traz genealogias, não descreve linhagens reais, nem se concentra em decretos contra nações vizinhas, como tantos outros profetas fizeram. Abacuque nos apresenta algo diferente, um diálogo profundo e honesto com Deus. O que torna o livro de Abacuque fascinante é que ele não é apenas uma coleção de profecias para o povo, mas o registro sincero de um homem diante de Deus. Um homem que não escondeu sua dor, não disfarçou suas dúvidas e não fingiu ter todas as respostas. Abacuque falou com Deus como talvez você já tenha falado. Em noites de oração, em lágrimas silenciosas, em gritos sufocados de "Por que, Senhor?" É justamente nesse espaço de questionamento que a fé mais autêntica floresce. Deus não respondeu diretamente às perguntas de Abacuque. Em vez disso, como fez com Jó, o Senhor lhe concedeu uma visão da sua grandeza. O profeta aprendeu a confiar sem medo, mesmo sem compreender os caminhos divinos. Ao final do livro, aquele que começou perguntando "até quando?", termina proclamando "Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." Abacuque não oferece respostas fáceis para o problema do mal. Em vez disso, aponta motivos sólidos para exercitar a fé no Deus soberano, santo e justo, que no tempo certo fará justiça no mundo. Este livro é a jornada de uma fé que amadurece no fogo da dúvida, que aprende a confiar mesmo sem entender e que escolhe se alegrar em Deus quando tudo ao redor parece ruir. Enquanto você assiste a este vídeo, peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração, que não sejam apenas palavras passando diante de você, mas sementes vivas que tragam fé, paz e esperança. Deixe que Ele ilumine sua mente, aqueça sua alma e renove a sua confiança em Deus. Permita que neste momento a presença do Senhor transforme dúvidas em certeza e fortaleça sua caminhada de fé. O livro começa com a primeira queixa de Abacuque. Ele olha para a realidade ao seu redor e vê um cenário de violência, corrupção e injustiça. A lei havia perdido força, o direito estava distorcido e o ímpio parecia dominar sobre o justo. Diante disso, o profeta levanta sua voz e clama: "Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: violência, e não salvarás?" Abacuque 1:2. Esse clamor de Abacuque revela a angústia de quem se sente esmagado pela realidade e não entende a demora da resposta divina. O profeta vê a violência aumentar, os inocentes sofrerem e os ímpios triunfarem, e por isso pergunta: "Até quando, Senhor?" Sua fala é marcada pela dor de quem não suporta mais a injustiça, mas também pela confiança de que Deus é o único capaz de intervir. Ele não leva sua indignação às pessoas, mas ao Senhor, transformando sua inquietação em oração. Esse versículo nos ensina que a fé não exclui questionamentos. Pelo contrário, ela nos convida a levar nossas dúvidas para o altar, crendo que Deus ouve, entende e responderá no tempo certo. E Deus respondeu em Abacuque 1:5-11: "Vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada.
Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como a águia que se apressa a devorar. Eles virão todos com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles colherão os cativos como a areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, servir-lhes-ão de escárnio, rir-se-ão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então muda com o vento e passa, e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. A resposta de Deus à primeira queixa de Abacuque não foi aquilo que o profeta esperava ouvir. Ele clamava por justiça, ansiava por um fim rápido à violência e à corrupção que dominavam sua nação. Mas o Senhor revelou um plano muito maior e difícil de compreender. Usaria uma nação estrangeira, cruel e impetuosa, para trazer disciplina sobre seu próprio povo. Esses invasores eram descritos como velozes, ferozes e arrogantes, capazes de conquistar terras, subjugar reis e derrubar fortalezas sem resistência. Essa revelação surpreendente ensina uma lição profunda. Deus não é indiferente ao mal. Seu silêncio aparente nunca significa inação, mas sim o cumprimento de um propósito que ultrapassa a nossa visão limitada. Muitas vezes, seu modo de agir pode parecer contraditório aos olhos humanos, mas ele continua justo e soberano. Abacuque esperava consolo, mas recebeu uma resposta que exigia fé ainda maior. A disciplina seria dolorosa, mas temporária. O juízo viria, mas não seria o fim. O Senhor não abandona o seu povo, mesmo quando permite tempos difíceis. Ao contrário, usa essas circunstâncias para moldar corações, despertar arrependimento e fortalecer a confiança nele. Quando tudo parece incerto, nossa confiança deve estar no caráter de Deus, que nunca erra e sempre cumpre seus propósitos de justiça e esperança. A segunda queixa de Abacuque a Deus: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras aos que procedem perfidamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Eles tomam a todos com o anzol, pescam-nos com a sua rede e ajuntam-nos na sua rede varredora. Por isso se alegram e se regozijam. Por isso sacrificam a sua rede e queimam incenso à sua varredora, porque por elas engorda a sua porção e abundante é a sua comida. Porventura por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que falará comigo, e o que eu responderei quando for arguído. Abacuque 1:12 ao 2:1. Abacuque reage à primeira resposta de Deus com perplexidade. Ele reconhece a santidade e a eternidade do Senhor, mas questiona: como um Deus tão puro poderia usar um povo ímpio como os caldeus para disciplinar Judá? O profeta compara a violência dos invasores à pesca cruel, onde homens eram tratados como peixes indefesos. Além disso, denuncia a idolatria dos caldeus, que exaltavam suas armas e forças como deuses. Essa segunda queixa mostra o coração humano em conflito. Abacuque cria na justiça divina, mas não compreendia os métodos de Deus. Ainda assim, ao final,
Ele toma uma decisão sábia. Coloca-se como sentinela, disposto a esperar e ouvir o que o Senhor diria. Isso revela que a verdadeira fé não é ausência de perguntas, mas disposição de ouvir a resposta de Deus. A lição é profunda. Podemos levar nossas dúvidas ao Senhor, mas precisamos também aprender a silenciar, vigiar e confiar que Ele, no tempo certo, trará a direção. A segunda resposta do Senhor em Abacuque 2:2-20. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma, que se eleva, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Ai daquele que ajunta o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro para ver a sua nudez. Ai daquele que diz a ídolos de madeira: acorda, e a pedra muda, desperta. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor responde com clareza. A visão deveria ser registrada, pois se cumpriria no tempo exato. Mesmo que parecesse demorar, era certa. O contraste é estabelecido. O orgulhoso, que confia em si mesmo, cairá, mas o justo viverá pela fé. Essa é a mensagem central não só de Abacuque, mas de toda a Escritura. Deus então proclama 5 ais contra os ímpios, contra a ganância, a exploração, a violência, a depravação e a idolatria. Isso revela que, embora pareçam prosperar por um tempo, o juízo divino é inevitável. O Senhor governa com justiça e não deixará o mal impune. A resposta termina com uma afirmação poderosa. Deus está em seu santo templo, soberano sobre toda a criação. Diante dele, toda a terra deve silenciar. A lição para nós é confiar na justiça de Deus, viver pela fé e descansar na certeza de que sua glória encherá toda a terra. O capítulo 3 é um cântico de oração. Ele declara: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3:2, 17-19. O cântico de Abacuque é o ponto mais alto do seu livro, e nos mostra a maturidade da fé. Diante da perspectiva do juízo e da escassez, ele decide confiar totalmente em Deus. O profeta declara que mesmo se a figueira não florescer, se não houver fruto na videira, se os campos não derem alimento e os rebanhos desaparecerem, ainda assim escolherá se alegrar no Senhor. Essa é a essência de uma fé inabalável, depender não do que temos, mas de quem Deus é. Abacuque reconhece que o Senhor é sua salvação e a sua força. Ele entende que só Deus pode capacitá-lo a permanecer firme, como os pés da corça que andam com segurança em terrenos difíceis e montanhosos. Essa imagem mostra que, mesmo em tempos de instabilidade, Deus sustenta seus filhos e os guia em caminhos seguros. O profeta nos ensina que a fé verdadeira não se limita a momentos de abundância,
mas floresce em meio à escassez. Sua oração nos inspira a olhar para além das circunstâncias e aprender a descansar na soberania divina. O livro termina lembrando que, aconteça o que acontecer, Deus é suficiente e nele encontramos paz, segurança e esperança para continuar. O livro de Abacuque é um convite para aprendermos a confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. O profeta viveu dias de violência, corrupção e silêncio aparente do céu. Ele se levantou com perguntas que ainda ecoam em nossos dias. Até quando, Senhor? Mas ao dialogar com Deus, Abacuque descobriu que o Senhor não está indiferente, que governa a história e que no tempo certo trará justiça. A grande virada do livro é a fé que amadurece. O profeta, que começou cheio de dúvidas, terminou com um cântico de adoração. Ele declarou que, ainda que tudo falhasse, as colheitas, os frutos, os rebanhos, ainda assim se alegraria no Senhor, porque Deus era a sua força e a sua salvação. Essa é a essência de uma fé autêntica, não se apoiar nas circunstâncias, mas no caráter imutável do Senhor. Essa mensagem continua atual. Em meio às crises do nosso tempo, somos chamados a viver pela fé. Permaneça firme, permaneça crendo e, como Abacuque, aprenda a dizer: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.